Todos os dias, realizamos centenas de movimentos sem perceber. Andar, sentar, levantar, subir escadas. Mas o que acontece quando uma dor, uma lesão ou uma cirurgia impede esses movimentos? É nesse momento que entra a fisioterapia traumato-ortopédica, uma especialidade que ajuda pessoas a recuperar funções, aliviar dores e voltar às suas atividades com segurança. Hoje vamos entender como essa área atua e por que ela é tão importante para a qualidade de vida das pessoas. Apesar do nome parecer complexo, o conceito é simples. A palavra traumato está relacionada a traumas e lesões. Já a ortopédica refere-se às estruturas responsáveis pelo movimento do corpo, como ossos, músculos, articulações, ligamentos e tendões. A fisioterapia traumato-ortopédica é a área responsável pela prevenção, avaliação e tratamento das alterações que afetam essas estruturas. Ela auxilia desde pessoas que sofreram acidentes até aquelas que convivem com dores crônicas ou passaram por cirurgias ortopédicas. Ao contrário do que muitas pessoas imaginam, essa especialidade não atende apenas atletas. Ela pode beneficiar pessoas de todas as idades. Um trabalhador com dores na coluna, uma pessoa idosa que sofreu uma queda, um paciente que realizou uma cirurgia no joelho, um jovem que torceu o tornozelo durante uma partida de futebol, ou alguém que sente dores constantes no ombro ou no pescoço. Sempre que há dificuldade de movimento, dor ou perda de função relacionada ao sistema músculo-esquelético, a fisioterapia traumato-ortopédica pode ser indicada. O tratamento começa com uma avaliação detalhada. O fisioterapeuta procura entender onde está a dor, como ela surgiu, quais movimentos estão limitados e como aquela condição afeta a vida do paciente. A partir dessas informações, é elaborado um plano individualizado. Entre os recursos mais utilizados estão os exercícios de fortalecimento, alongamento, treinamento funcional, terapia manual, técnicas para o controle da dor e reeducação dos movimentos. O objetivo não era apenas tratar o problema atual, mas também reduzir as chances de novas lesões. Imagine uma pessoa que rompeu um ligamento do joelho durante uma atividade esportiva. Após o diagnóstico médico e, em alguns casos, uma cirurgia, ela inicia o processo de reabilitação. Nas primeiras fases, o foco é controlar a dor e o inchaço, depois recuperar a mobilidade do paciente para retornar às suas atividades com segurança. Sem uma reabilitação adequada, tarefas simples podem continuar difíceis e o risco de novas lesões aumentam. Quando pensamos em fisioterapia, muitas vezes imaginamos apenas alguém se recuperando de uma lesão. Mas a atuação de um profissional vai muito além disso. Esse profissional também atua na prevenção de problemas futuros, na orientação postural, na melhora da capacidade funcional e na promoção da qualidade de vida. O verdadeiro objetivo não é apenas eliminar a dor, mas devolver autonomia, independência e confiança para que a pessoa volte a viver plenamente. Agora que entendemos os princípios da fisioterapia traumato-ortopédica, surgem diversas perguntas. Como esse trabalho acontece na prática? Quais são os casos mais comuns? E quais são os desafios que os profissionais enfrentam diariamente? Bom, para responder essas questões, vamos conversar com um fisioterapeuta que atua diretamente nessa área. Fala pessoal, beleza? Meu nome é Luan, sou estudante de fisioterapia da Uniswan, estou no primeiro período e hoje eu estou aqui com o Dr. João Reis para poder falar um pouco mais sobre a fisioterapia e como ela pode impactar, na vida de outras pessoas. João, você pode se apresentar, por favor? Prazer, sou o Dr. João Vitor Reis. Sou formado desde 2023, mas venho da área da saúde desde 2018. Tenho especialidade em traumato ortopédico e terapia intensiva. Trabalho tanto aqui no posto de saúde, tanto domiciliar, particular, e tenho uma clínica de fisioterapia também, Como é a sua rotina na fisioterapia traumato ortopédica? Vai em questão de avaliação do paciente, Eu avalio o paciente, planejo e depois tento executar. Lembrando que todo tratamento e planejamento eu faço de acordo com a doença do paciente, aquele paciente específico. Mesmo sendo vários pacientes, às vezes, com a mesma doença, cada um tem um certo tratamento. Tem sempre, por exemplo, tem uma gonartrose, artrose no joelho. Mesmo a gente acaba querendo fazer uma tabelinha que praticamente é parecido, mas cada um é diferente. Tem um que tem um problema... A sua individualidade em cada um. Isso. É um paciente que tem, às vezes, um membro menor que o outro, que assim que adaptar a um exercício.
é um paciente que às vezes tem uma lesão no menisco, além da artrose. Tem sempre um diferencial de uma paciente e outra. Não tem como fazer uma receita de bolo, não tem como. E quais são os casos que você mais recebe nessa área de traumato-ortopedia? Muito caso de gonartrose, né, dos joelhos, hérnia de disco lombar, que não vem mais com hérnia de disco, né, agora nos resultados, mas escrito como abaulamento discal. Lombar, cervical e tendinite do manguito rotador. São os chaves, né? E assim, quando você inicia o tratamento, como é que você faz para poder avaliar aquele paciente? Aqui de início eu pego uma anamnese, também uma história completa do paciente, qual é a queixa principal, relato exatamente com o que ele está falando, com as palavras dele. Vou pegando a história quando começou, há quanto tempo, você fez tratamento de fisioterapeuta antes, você faz atividade física, sedentário, fuma, bebe, diabético, hipertenso. Também isso muda muito, saber a história. Saber se já é uma questão hereditária, se tem, por exemplo, avó, pai, mãe, tem a mesma doença. E após isso, eu volto o paciente na maca, vou fazendo os testes, né, musculares, teste de reflexo, e vou vendo passo a passo na própria anamnese do paciente, no exame do paciente, né. Quais técnicas e recursos você mais utiliza para poder fazer a reabilitação dos seus pacientes? Cinesioterapia. Você pode explicar um pouquinho pra gente? Eu pego, dentro da cinesioterapia, tem uns exercícios específicos, né. Eu uso esses exercícios normalmente e eu evito usar sempre a eletroterapia, nada contra quem usa, mas eu evito, porque o paciente fica parecendo aquele choquinho, precisa de choquinho para melhorar, não vai melhorar. O choquinho vai parar a dor momentâneo, 6, 8 horas, 12. O que vai resolver realmente é a terapia manual. Exercício de cadeia cinética fechada, ou aberta, depende de cada paciente, né? Mas eu uso muito a cinesioterapia, faço muito exercício para liberação miofascial, eu boto exercícios repetitivos, alguns, claro. Não boto série, tem gente que bota série pesada, longa, boto sempre um pouco mais curto. Tento conversar com o paciente, criar uma intimidade com ele, para que ele se sinta à vontade e que ele também goste de fazer. Tem paciente que fala, eu fiz em casa, tu fala que sabe que não fez. Tem paciente que às vezes fica comigo faz 30, 40 sessões, o paciente continua com por exemplo, um encurtamento de isquios tibiais. E tu vê que o paciente não alonga todo dia, não alonga. Doutor João, e qual é a importância desse atendimento humanizado na fisioterapia? Você criar um vínculo com o paciente, em certa parte, é muito bom. Você gera uma confiança ao paciente, né? Ele não só você vai tratar ele em questão da lesão, vai tratar ele como um todo. Tu vai conversar com ele, ele vai acreditar em você, no seu tratamento. Ele acredita em você como pessoa. Automaticamente existe um efeito chamado, fosse um efeito placebo, que a pessoa acredita tanto em algo que algo acaba acontecendo. Por isso é muito importante. Cada paciente é uma história diferente, é uma dor diferente. É um paciente que sofreu durante um tempo esse tipo de dor até chegar na gente. Então, assim, a importância de se ser bem humanizado é porque ele vai confiar em você. Ele vai saber que ele vai ficar bem porque você vai tratar ele. Vai ser muito mais do que só fisioterapia. Exatamente. Ele, assim, cara, ele tá dando tudo dele possível por mim, né? Pra minha melhora. Ele confia em mim, então eu acho que eu vou melhorar, tô melhorando. Realmente ele também tem esse retorno com você, pra poder fazer tudo que ele pode estar Exatamente. Pra melhorar. Você fala assim com ele, você vai fazer tal exercício em casa, pelo menos um alongamentozinho, um básico. Ele confiou muito em mim, fala muito, ele tô melhorando, eu preciso fazer isso porque eu sei que ele confia em mim. Então acaba que automaticamente o paciente vai melhorando, porque pela questão da confiança, né? E assim, a gente pega alguns casos, né, que o processo da recuperação traz muita dor para o paciente. Como é que você faz para poder lidar com essa situação? É uma parte um pouco complicada, mas eu sempre falo que acaba sendo normal uma certa parte de certo tipo de dor. Obviamente, chegou a dor muito alta, procurar uma questão medicamentosa para melhorar. Nem sempre também fazer pelo não faz milagre. Mas eu tento conversar com o paciente dizendo para ele que vai ter um pouco de dor às vezes, é algo incômodo, porém é melhora dele. Por exemplo, um paciente com uma lesão de manguito rotador, mexer no ombro, mobilizar o ombro dele vai doer, mesmo que seja passivamente, vai doer. Mas ele precisa passar por aquilo, precisa às vezes liberar aquela musculatura que está travada, aquele supraespinhal às vezes.
entendeu? Então precisamos às vezes fazer exercício, até porque nosso corpo é feito de músculo. Músculo fraco causa lesão. Então precisamos fazer um fortalecimento, né? Então realmente a dor é um processo do tratamento. É indesejado? Mas não tem como ainda, não existe uma forma... Dolor de chegar ao resultado final. Né? E quais são os principais desafios que você enfrenta nessa área da traumato-ortopedia? As dores crônicas dos pacientes. Por quê? Se faz 10 sessões, o paciente às vezes não tem uma grande melhora. Faz mais de 10. E você muda o seu plano terapêutico, você vai mudando usando outros tipos de artifícios que a gente tem na fisioterapia, né? E vê que o paciente não tem tanta melhora, mas não por culpa do fisioterapeuta, por culpa tem doenças que realmente cada pessoa é uma pessoa. Então assim, e muitos deles desistem, né? Eles vê que não está me dando uma melhora, eles desistem do tratamento, abandonam. Isso é frescura, E muitos acontecem. Isso já entra numa outra pergunta que eu poderia fazer pra você. E como é que funciona, cara, essa questão de fazer o cara continuar ali, de ter essa adesão dele pra poder continuar mesmo com toda essa dificuldade que acontece? Você tem que praticamente cativar o paciente. Praticamente cativar ele. Como assim cativar? Não tô falando pra você enganar ele, falando que vai prometer rios, porque não podemos fazer isso. Mas sem o tratamento não vai ter melhora. Se ele abandonar, ele literalmente não vai ter melhora. Você está desistindo. Então assim, por exemplo, digamos o paciente seu João. Não, seu João, realmente assim, calma, vamos tentar, vamos continuar, o seu tempo precisa desse exercício. Mesmo que não acabe melhorando exatamente o seu problema em si, mas se o senhor não faz nenhum tipo de exercício físico, então assim, pelo menos se o senhor está mobilizando algo, vamos tentando. Porque assim, a tentativa é a esperança última que morre. Temos que tentar sempre, mas também não podemos omitir o paciente. Chegou um paciente aqui, por exemplo, com ruptura total de bíceps. Você falar que vai conseguir restaurar, não vai. Você ainda não tem esse poder ainda de ser Deus para resolver essa questão. Mas você consegue fortalecer as outras estruturas que estão próximas para não exatamente, como é que eu vou dizer? Substituir essa musculatura, mas sim dar uma funcionalidade parcial do paciente ter uma qualidade de vida, né? Porque às vezes a gente não consegue tratar em si a doença, mas só de conseguir fazer algo para dar uma qualidade de vida melhor para ele já é uma grande ajuda, né? Para quem não tem nada, alguma coisa é melhor do que nada. João, gostaria agora também que você pudesse falar um pouco para a nossa turma, né? Quais orientações um fisioterapeuta, alguém que está se formando na área precisa ter para poder se tornar um bom profissional? Humildade, primeiramente, né? Porque não adianta nós fisioterapeutas somos titulados doutores, mas também não somos melhores que ninguém. Temos outras profissões, então primeiramente tem que ser bem humilde. Saber encaixar o seu lugar, não tomar o lugar do coleguinha, seja do TO, do fonoaudiólogo, que acaba às vezes, dependendo da especialidade que você atua, embolando, né, uma coisa com a outra, fica muito próximo, né? Então assim, tem que ser muito humilde e ter conhecimento técnico. Você quando for falar, saber o que está falando é algo importantíssimo do que você chegar só falar um monte de besteira. Quem não entende vai acreditar, quem entende vai falar assim, cara, tá falando besteira, não vai para esse caminho não. E ter bastante prática, né? Por exemplo, mas como é que eu vou ter prática? Infelizmente, como é que a gente tem prática? Tentando, né? Fazer estagiando. Poxa, mas eu vou conseguir um emprego como fisioterapeuta no posto de saúde. O que eu vou fazer? Você vai chegar lá e vai falar, olha, não tenho experiência suficiente, fiz o estágio da faculdade. E, primeiramente, queria ver se eu conseguia, pelo menos, ter uma forma de conhecer os pacientes devagar, estudar um pouco. Aí vão te passar um pouco os pacientes para você já ir pegando devagar, você vai estudando. Pegou o diagnóstico. Você até pode saber o que é, sabe o tratamento, mas chega em casa, estuda, aprofunda. Não dominar 100%, até porque não tem como você dominar todas as áreas, né? Ninguém é perfeito em tudo. Mas é bom mais uma pessoa ter um conhecimento técnico de praticamente em toda a área, é importantíssimo, porque você vai ter um leque de trabalho gigantesco, né? Trabalhar na área pediátrica, a área adulta, trabalhar com ortopedia, com esporte, quem gosta da parte esportiva, na parte hospitalar, né, com a terapia intensiva. Agora tem a parte da estética que está desenvolvendo muito grande agora nessa questão desse novo ano, né? Um ano da beleza, né?
Então, assim, estudar, procurar conhecimento é importante.